Olá, meus irmãos, estamos aqui usando o livro Teologia da Perfeição Cristã, falando sobre a necessidade da mortificação dos sentidos externos, né? A visão, o ouvido, o paladar, tato, nós mortificarmos os sentidos para trilharmos esse caminho de perfeição cristã. Na verdade, São João da Cruz vai nos advertir que é necessário também essa purificação ativa, onde nós também, generosamente, fazemos penitência. Não de forma orgulhosa, soberbo, achando que somos nós os autores, mas isso é uma cooperação com a graça de Deus, é uma docilidade à graça de Deus, certo? Então nós falamos sobre a questão da visão, da vista, né? Agora vamos falar sobre a questão do ouvir e a questão da língua, né? Aí vai falar o padre Rui Marinho sobre isso, né? O livro é Teologia de la Perfeição Cristiana, certo? Que eu estou usando como base. Eu já fiz uma live agora, que foi sobre a vista. Eu achei que ia ser bem rápida, e foi 38 minutos, né? Mas essa vai ser rapidinha mesmo, tá bom? Eu espero. Eu vou tentar ser mais objetivo nessa, para não ficar uma coisa longa demais. Então vamos lá. Aí aqui, fazer uma diferenciação. Bem-vindo, viu, Pedro? Eu não estou fazendo sobre os 5 sentidos externos, também, mas também outras questões de posturas. Por exemplo, aqui vai falar sobre o paladar, lá mais na frente, né? Mas aqui está falando sobre a língua. Mas aqui na língua em outro sentido, é o controle da língua, o falar, não é questão do comer. A questão do comer a gente vai falar um pouco mais à frente, certo? Já vai ser outra questão, a questão do gosto das coisas. Aí vai entrar a gula. E eu não vou trabalhar a questão da gula aqui em relação à língua, mas o freio da língua para nossa mortificação, certo? Reunimos em ambas as coisas, porque a prática intimamente ligada à mortificação está entre esses dois, o ouvir e o falar. Se eu consigo mortificar o meu falar, eu vou conseguir mortificar o meu ouvir. O que é mortificar, Oséias? É da morte, é matar a minha vontade própria, que se manifesta através desses sentidos, através do meu ouvir, da minha audição, né? Através do meu falar, através da minha língua. Então eu preciso mortificar, da morte, matar o homem velho, que se manifesta muitas vezes através de coisas desordenadas, nesses sentidos, né? Que eu tenho, que nós temos. Então é preciso matar o homem velho. Sem matar um homem velho, sem fazer noite, a expressão fazer noite, que também quer dizer isso, a mortificação ativa, onde eu, com a graça de Deus, óbvio, eu preciso matar este homem velho, este malandro, né? este cabra safado que quer se revoltar contra Deus, que está dentro de nós. Nós precisamos lutar. E essa luta ela é dolorosa. Eu falava em uma live passada que nós falamos muito do apostolado da oração. Falta falar do apostolado do sacrifício, apostolado do sofrimento. A gente vive uma vida hoje muito entregue a tudo que a gente quer. Eu quero falar, eu falo. Eu quero ver, eu vejo. Eu quero comer, eu como. Eu quero isso, eu faço. Não. Isso aí dá vazão a gente virar um bicho. Um bicho daqueles mais raivosos e loucos possíveis, né? Ter cuidado, refrear-nos. Então ele vai falar sobre isso, né, o padre Rui Marinho. Falar que esses dois sentidos estão intimamente ligados, a questão do ouvir e o do falar, a questão do ouvir e da língua, né? E são sentidos menos nobres, não é tão nobre quanto a vista, né, quanto a visão, porém que tem uma amplitude muito vasta e universal. É o sentido do ouvir. Por ele, pelo ouvir, pela audição, por ele,
nos entra a fé. É o que fala São Paulo em Romanos 10, versículo 17, né? Fides ex auditum. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvido, associado à palavra humana, adquirimos más notícias que por qualquer outro sentido. Ou seja, é através do sentido que nós vamos ouvir. Tal pessoa morreu. Olha, tal pessoa aprontou. Olha, tal pessoa pecou. Então, aqui, esse ouvir, eu devo, quando possível, decidir o que eu vou continuar ouvindo, sim. Tem coisas que eu posso decidir. Não, isso eu não vou ouvir mais. Se está na minha possibilidade não ouvir, eu não vou ouvir. Essa fofoca. Chega alguém para fofocar sobre alguém. Por que tem alguém que fofoca para comigo? Porque tem alguém que escute para com ele. Não existe o fofoqueiro se não tem aquele que é cúmplice no ouvir. Mas eu não estou dizendo nada. Aí entra aí o pecado da omissão. O outro fala mal de um outro para mim e eu fico na minha. Não, isso não é pecado nenhum. E às vezes nós sabemos que aquilo é mentira, ou às vezes nem sabemos, mas é algo sem noção nenhuma falar do outro, e a gente fica só ouvindo. Quando não faz pior, ajuda a falar mal, fica, é mesmo? Olha, me conte mais. Ou seja, é necessário dar freio e dizer, não, irmão, eu não quero ouvir falar mal do irmão. O irmão não está aqui para contar a versão dele. Esse irmão não está aqui para se defender. Eu não quero ouvir. Não, mas eu quero contar mesmo assim. Não, então conte para outra pessoa, ou melhor ainda, não conte para ninguém. Porque contar para outra pessoa já seria levar outro a pecar, né? Eu tiro a minha possibilidade de pecar e jogo para outro, não. Aqui eu até me equivoquei nessa expressão, né? Então ter cuidado com isso. A gente às vezes se acostuma a ouvir qualquer coisa, a ouvir falar mal dos irmãos, e isso mata até mesmo a nossa relação com o próximo. Por exemplo, alguém fala do mal do Pedro para mim, eu fico ouvindo. Quando eu vejo o Pedro, eu só lembro daquilo que falaram mal dele. Eu vou deixando que no meu coração comece a acontecer um grande cemitério. O meu coração, no lugar de virar um santuário de vida, um local fecundo, um oásis de vida eterna, se torna ali um local de morte, de profanação, de destruição, uma cidade em ruínas, porque eu vou ouvindo falar mal do outro, eu vou absorvendo aquilo e aquilo vai me envenenando. Eu vou perdendo a admiração, eu vou perdendo a esperança na santidade do outro, eu vou perdendo a caridade, eu vou perdendo tantas coisas que eu deveria ter para com o próximo, a partir desse veneno que é destilado no meu ouvido e que eu vou permitindo que ele entre tantas vezes. É preciso frear. Ouvir qualquer música, ouvir qualquer piada, às vezes sem noção, de duplo sentido, deve-se dar freios a isso. Não é ouvir qualquer coisa. Não é ouvir qualquer pessoa. Assim como a fé vem pelo ouvir, há também as heresias, elas também acontecem assim. A gente vai ouvindo pregadores ruins, ouvindo ensinamentos pérfidos, e vai se acabando na vida espiritual. Vai se autodestruindo, né? Continuando. Importa muito, pois, usar de fato a razão iluminada pela fé para vivenciar bem esse sentido. Se alguém não peca por palavra, é um varão perfeito, disse o apóstolo São Tiago. Tiago 3, versículo 2, né? Vamos ver como é que acontece essa purificação do ouvido. Como é que acontece, né? Primeiro, as conversas más. Vai dizer o seguinte, Padre Rui Marinho. A simples permanência da alma em estado de graça, ou seja,
Você, Oséias, você, Pedro, você, amigo que vai ouvir esse vídeo depois. Você que está em estado de graça. Se exige evitar cuidadosamente todo tipo de conversas pecaminosas, quando se dizem ou escutam voluntariamente e com agrado coisas que ofendem gravemente a pureza, ou a caridade, a justiça, ou qualquer outra virtude cristã, se comete um pecado mortal. Eu começo a ouvir conversas imorais, ou falar. Está entrelaçado aqui os dois sentidos, o ouvir e o falar, né? E às vezes eu nem falo, mas fico assim me deleitando, achando graça, achando legal. E às vezes eu nem acho graça, eu me seguro, mas fico achando bom ouvir aquelas conversas frívolas, imorais, denegrindo o próximo, difamando o próximo, e eu só na minha, vendo aquela turminha e eu tô perto da turminha e me deliciando. Eu tô ali achando degustador, né? Eu tô ali achando saboroso ouvir falar mal do outro. Ah, bem feito. E eu comigo desejando que falem ainda mais mal da outra pessoa. Ou seja, um pecado contra a caridade, contra a justiça e contra a pureza. Quando está relacionado a isso, eu posso cair, estou caindo logo em pecado mortal. Continuando, o Padre Romarinho vai dizer o seguinte para nós, né? Isso muitas vezes, como no caso da calúnia, obriga a restituição. Ou, por exemplo, se eu falei mal de alguém, se isso foi uma calúnia, se isso foi algo meio sem noção e que manchou a imagem da pessoa, eu devo confessar, mas eu devo restituir a boa fama da pessoa. Eu não tirei a fama dela? A pessoa tem direito à boa fama. Se eu falei mal, se eu inventei conversa, eu tenho não somente que me confessar, que é importantíssimo, óbvio, né? Mas eu tenho também que restituir publicamente, ou para as pessoas que eu falei mal, dizer, olha, o que eu falei, isso do Joaquim era mentira, viu? Eu inventei. Ele não é isso. Ele não fez isso. Eu menti. Eu errei. Nós precisamos fazer essa reparação. Não é só falar, ei, eu falei mal de fulano e pronto. Eu preciso, na medida do possível, né, restituir aquele mal que eu fiz quando eu falei mal do outro. E manchei a imagem dele para as pessoas. Certo? Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo também, Marina. Continuando. É impossível que uma alma que se entregue a estes vergonhosos passatempos, ou seja, falar mal do outro, falar imoralidade, conversas bobas de duplo sentido, né? É impossível que essas pessoas que têm esses passatempos vergonhosos alcance jamais a santidade. É impossível que alguém que só vive conversando com brincadeiras sem noção, piadas imorais, fala mal da vida dos outros, comenta o defeito dos outros e vive assim, nunca vai chegar à santidade, se permanece assim. Mesmo que não chegue a pecados mortais, mas vive só falando besteira por aí. Nunca vai chegar a ser um santo, nunca. E ainda está em perigo de se perder eternamente, né? O grande perigo se põe de comprometer, inclusive, a nossa salvação eterna. Essas bobagens, essas bagatelas, né? A mentira. Tem pessoas que mentem, tipo assim, essas mentirinhas que não é mentirinha, né? A gente começa a mentir. Ei, tu foi na casa de fulano? Fui. Aí nem foi, né? Mentiu, não tinha problema nenhum dizer que não foi. E aí a pessoa diz, fui. Ei, tu chegou que horas? A pessoa sabe que chegou 3 horas, mas eu cheguei 2h30, só pra ganhar vantagem na conversa, né? Cheguei 2h30. E começa a mentir, e se acostuma com a mentira. Mentiras simples, que não são graves, mas se acostuma a esse vício da mentira que se torna prejudicial demais na vida espiritual dela. Não consegue chegar à santidade e corre o risco de perder a vida eterna. A mentira, a jactância. O que é a jactância? É alguém que sempre está falando de si. Olha, eu cozinho bem.
olha, eu fiz isso, olha, Deus falou comigo, e direto falando, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus fez maravilhas por minhas mãos, Deus curou não sei quem pelas minhas mãos, Deus, eu ajudei não sei quem, e fica falando bem de si direto, falando bem de si direto, né? Uma pessoa que fica sempre falando de si, olha, eu mudei muito, olha isso, olha aquilo. Uma coisa é contar um testemunho, outra coisa é passar a vida toda contando seu testemunho para os outros, né? Falando direto de si, direto, contando vantagens, né? É o que nós chamamos será de pabuloso, né? Aquela pessoa que sempre está falando de si. Gente, os santos falam que isso é prejudicial. Isso é terrível para a vida espiritual. São Bernardo de Claraval fala muito claro isso. Também o cardeal Sará, no livro A Força do Silêncio contra a Ditadura, né? do barulho. Ele deixa muito claro isso. A gente só vive falando da gente. Eu isso, eu aquilo, eu. Ou seja, nós somos o centro de tudo. Bem-vinda, Cristiane. Também, meu amigo Rossoni. Então a jactância é um perigo muito grande. Sempre falar bem de si direto. Ou seja, no Ceará nós chamamos, como eu já falei, o pabuloso, que é a pessoa metida, amostrada, né? Às vezes é um amostramento meio disfarçado, meio sutil. Mas sempre a pessoa leva a conversa para falar sobre ela. É ela. Sempre tudo tem a ver com ela. Jactância. Isso prejudica demais a vida espiritual, né? As discussões inúteis. Hoje é só o que tem. Ah, vamos debater com o protestante. Vamos. Aí você pode conversar com o protestante, dialogar e ter um debate sadio? Sim, mas não pode se tornar um vício, uma briga de ego. Tem que ser em vista da salvação da alma da pessoa, da santificação dela, de conquistar ela para Jesus. E não só, eu ganhei o debate, eu sei, eu me garanto. E aqueles debates inúteis. Debates inúteis sobre política, né? A pessoa não sabe o que é esquerda, o que é direita, o que é um conservador, o que é um católico apostólico romano, o que é política na visão católica, e começa a discutir e adorar político, né? Ou então difamar os políticos, desejar a morte deles, ou então ficar bajulando e adorando o político como se ele fosse perfeito. E aquelas discussões apaixonadas, né? Em grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou pessoalmente. Gera até intriga na família, por conta das ideologias. Às vezes a pessoa não sabe de nada sobre aquele assunto, né? E começa a falar. Osés, o que tu acha sobre isso? Se eu tiver estudado, eu vou falar. Se eu não sei nada, eu vou falar o quê? Às vezes nós somos palpiteiros de plantão, não sabe de nada sobre aquele assunto que é. Não. Osés, qual é a tua opinião sobre isso? Não sei. E tu estudou sobre isso? Não. Mas a minha opinião é essa. Peraí. Tu não estudou nada, tu não sabe nada e quer opinar? Fica calado. Fica calado. Gente, isso é ridículo. A gente ser doutor em ignorância e arrotar a inteligência. Doutores em nada saber e quer falar para todo mundo e quer ser ouvido. O tempo que você e eu merecemos ser ouvidos sobre o assunto é o tempo que nós gastamos para aprender esse assunto. Repito, o tempo que você merece ser ouvido sobre o assunto é o tempo que você meditou, rezou, estudou, refletiu, viveu isso. Se você não meditou, não rezou, não refletiu, não viveu, não estudou sobre isso, merece ser ouvido sobre esse assunto? Claro que não. Claro que não. Vocês estão me entendendo? Tem alguém aí? Porque eu não entendo muito Instagram não, como eu falei no outro vídeo. Eu não sei se tem alguém aí ainda, se o Rossoni ainda tá, se a Marina já saiu, ninguém tá me ouvindo, ou alguém tá me ouvindo. Tem alguém aí ainda? Ou não? Responda aí nos comentários. Aí continuando, né? A murmuração. Reclama de tudo. Ah, tá calor. Tá brabo aqui. E aqui tá calor mesmo, glória a Deus, né? Aí vai, tá calor demais. Aí quando tá frio demais. Aí quando tá silêncio, ou silêncio insuportável. Aí quando tá barulho, ou barulho violento, eu não gosto de barulho. Que barulho é esse, né?
e começa a murmurar. Murmura quando tem dinheiro, porque é pouco. Murmura quando não tem nada, porque não tem. Murmura quando tem muito, porque não sabe o que gastar. Murmura se tem namorado. Murmura se não tem, porque quer arranjar. Murmura porque tem, porque não é perfeito. Ou porque ele não quer casar, ou porque isso, porque aquilo. Ou seja, uma eterna murmuração. Uma murmuração é um louvor ao encardido, ao inimigo. Paremos. Isso agrada muito ao inferno. O louvor ao inimigo pela murmuração, né? A calúnia, contar o segredo dos outros, tudo são pecados, né, em relação à língua. As conversações obscenas, ou fala besteira demais, né? Uma linguagem muito grosseira, sem prudência, sem pudor. Então, uma pessoa muito demonstra inveja, né, nas suas conversas. Não tem como santificar uma pessoa assim. Não tem como a gente ser santo. Desse jeito é impossível. Sem mortificar a nossa língua e não só ouvir. Aqui são as conversas más, pecaminosas. Agora são as conversas frívolas, né? Que conversas são essas? São as que, sem constituir pecado grave, pelo seu objeto ou intenção, não estão justificadas nem pela necessidade e nem pela utilidade própria do outro, né? Entre elas se conta todo o capítulo da palavra ociosa, que fala Nosso Senhor, em Mateus 12:36, que a gente vai prestar conta da palavra ociosa. Ou seja, alguém que só fala besteira, né? Só bobagem, só bacatela. Não é pecado, mas só abobrinha. Nada de sobrenatural, nada que aí edifique a pessoa, que ajude a crescer na santidade, só besteira. As palavras ociosas e conversações frívolas constituem, sem dúvida, um verdadeiro pecado venial. Não são pecados mortais, né? Mas são pecados veniais. São Basílio explica com muita precisão e clareza isso. Ele vai dizer o seguinte, São Basílio. Ao falar sem utilidade própria, nem do próximo, se desvia a palavra do objeto que é Deus. E no plano da providência, lhe tem assignado, em vez de fazer dela um instrumento para o bem, se usa para servir para coisas fúteis. Se fala para não dizer nada, e por isto mesmo, o ato é um ato repreensível. Ou seja, a palavra ela deve ser para louvar a Deus, para anunciar algo bom, para se construir. Mesmo que não fale direto em Deus, mas que falem de coisas que nos ajudem a ir para Deus. Que nos edifiquem, que nos construam e construam o outro, né? Aí vai falar várias coisas sobre isso, né? As almas que se aborrecem estando a sós, que necessitam da companhia dos demais para dar vazão à sua incontinência verbal. O que é uma incontinência verbal? Alguém que só fala o que vem do que dá na telha, né? Fala. É o que fala Santa Faustina. Jesus fala para Santa Faustina que Deus não se comunica, que Ele não se comunica com as almas tagarelas. Fala, chega a dar uma dor na cabeça da pessoa. Você chega para falar com alguém, aquela pessoa fala tanto que ela tá contigo, mas ela fala sozinha, porque ela não te deixa falar. O tagarela, o vício de falar. Perigoso demais isso, né? Para nossa vida espiritual. A pessoa não consegue ficar sozinha, ela quer falar com alguém, quer entrar em contato com alguém, quer falar. Então são as conversas frívolas. E tem as conversas úteis, né? A gente precisa conversar sobre coisas do dia a dia, sobre o trabalho, sobre a família, sobre como resolver tal coisa, tal. São coisas normais, úteis. E tem as conversas santas. As conversas santas. Essas são precisas, né? São as que têm por finalidade imediata o aproveitamento espiritual. O nosso ou do próximo.
Nada há que conforte tanto a uma alma do que a conversação sobre as coisas divinas, né? Ou seja, eu falei sobre as conversas más, ruins, que levam ao pecado, as conversas frívolas, a pessoa fala besteira, bobagem, que acaba sendo pecado venial. As más já acaba sendo pecado mortal, né? Essas frívolas acaba sendo pecado venial. Aí tem as conversas úteis, que não, claro que não é pecado, é necessário, e as conversas santas. Vou repetir, são as que têm por finalidade imediata o aproveitamento espiritual, nosso ou do próximo. Nada há que mais conforte tanto uma alma do que a virtude de conversar com a alma santa, sincera, sobre o desejo de santificar-se. Era a conversa de São Francisco Santa Clara. Era a conversa de São Bento com a sua irmã. Era a conversa dos pais de Santa Teresinha com as suas filhas. Era a conversa de Santa Teresa com São João da Cruz. Era a conversa de São João de Ávila com tantos outros santos que conversavam com ele. É a conversa dos santos. Continua. A inteligência se ilumina, o coração se incendeia e a vontade toma, sem esforço, santas e enérgicas resoluções. Quando você conversa com uma pessoa de Deus e coisas santas, você pode estar desanimado, mas se acende ali uma esperança no seu coração. A sua vontade se fortalece para buscar novamente a santidade. Porque não é uma conversa má, não é uma conversa frívola, não é uma conversa apenas útil, é uma conversa santa, que anima a tua vontade, ilumina a tua inteligência e te faz ter nova esperança. Bem-vinda, Brena, também a Clícia. É incalculável o bem que se pode fazer com uma palavra discreta e com um conselho oportuno. Há uma alma agitada pela tentação, ou abatida pelo desalento. Com suavidade e discrição, sem se fazer pesado com uma grande insistência muito demasiada. Quem dá o bom conselho, esse amigo, né, vai ajudar o outro a crescer na vida, na graça. Como é que nós mortificamos a nossa língua? Vai ensinar o Padre Rui Marinho. Como é que eu vou mortificar o meu ouvido e a minha língua? Abstendo-se às vezes de ouvir algumas melodias que nem são pecados, são melodias boas. Mas algumas vezes eu renuncio a ouvir essas músicas que eu gosto, mortificando o meu ouvido. Às vezes, o tema da live é a mortificação do ouvir e do falar. Mortificação do ouvir e a mortificação da língua. Vai ficar no IGTV, depois você pode dar uma olhadinha, tá bom, Brena? Vale muito a pena. Não porque eu estou falando, mas porque eu estou sendo papagaio do Padre Rui Marinho e dos santos. Então vamos lá. Às vezes, a gente se junta com um grupo de amigos só para conversar, aí se acostuma, né? São conversas boas e úteis, mas a gente pode, vez ou outra, renunciar a essas conversas para ficar mais a sós com Deus. Não direto, para não gerar um desequilíbrio. A gente precisa conviver, né? Mas a gente pode se mortificar, se abster de certas convivências algumas vezes. Então a primeira dica, abster-se de ouvir coisas que a gente gosta, que não é nem pecado. A gente gosta de ouvir aquelas músicas. Eu não vou ouvir por amor a Deus. Nem pecado é, mas eu não vou ouvir. Certo? A outra coisa, como mortificação do ouvido e da língua. Guardar silêncio rigoroso em alguns momentos do dia. Tratando-se de pessoas seculares, que somos nós, que vivemos neste mundo, né, que não somos religiosos,
a gente precisa sempre, vez ou outra durante o dia, tirar aquele momento de silêncio, se recolher. Durante um dia tá ali mais, até trabalhando ali, mas sozinho, meditando nas coisas do céu, no silêncio. Eu estou falando mesmo só da oração, não. É um momento de que você está até trabalhando, fazendo alguma coisa, mas você fica ali, sem cantar nada, sem falar nada, só pensando em Deus, fazendo ejaculatórias, deixando que o silêncio vá te transformando. É a segunda coisa, guardar silêncio rigoroso em algum momento do dia. Certo? Terceira coisa, renunciar a notícias ou curiosidades innecessárias. Quando de forma boa e se chamar a atenção, pode evitar-se. Vou repetir, renunciar a notícias ou curiosidades que não são necessárias, quando de forma boa, né? E sem chamar a atenção, podem evitar-se. E se não, procurar esquecer prontamente dela, permanecendo em paz e sossegada sós com Deus. Vou explicar melhor isso aqui. A gente tem a mania de querer saber todas as notícias hoje. O que está acontecendo hoje na igreja? Qual é a última notícia da igreja? Qual é a última notícia da política? Qual é a última notícia da economia? Qual é a última notícia da minha cidade, da minha família? A gente quer, às vezes, manda 5, 10 vídeos para uma pessoa para informar ela. Gente, para que 10 vídeos para uma pessoa? 5 vídeos. E olha 10 sites no dia e haja informação. Esse excesso de informação desordenada deforma a nossa inteligência, nos tira a concentração na vida de oração, nos enlouquece essas coisas. É preciso ordem. Eu posso saber o que está acontecendo no dia, sim. Olha uma notícia, gasto ali, sei lá, tem um jornal que eu gosto, talvez, que eu acho confiável, assisto lá um período, vejo, o mais ou menos, alguém me mandou algo importante, olho, pronto. Mas um amigo mandou, outro amigo mandou, e mais outra notícia, e mais outra. Daqui a pouco eu tenho um bombardeio, eu estou quase louco, surtando. Como é que eu vou rezar? Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou estar em paz se eu me entrego a um bombardeio de informações? Não tem como. Não tem como eu estar em paz se eu me entrego a um bombardeio de informações direto. É impossível. Então, renunciar a notícias ou curiosidades innecessárias. Mas é necessário que eu esteja atento a tudo que acontece no Brasil. Meus irmãos, o que acontece no Brasil é uma coisa de louco. Às vezes durante o dia tem 15, 20, 30 notícias das mais malucas que revoltam. Eu vou estar todo dia ligado sem parar, como se eu fosse o salvador da pátria. Não, isso é um prejuízo. Bem-vinda, Verônica, e também Paty. Então eu já falei a primeira coisa, a segunda, a terceira, agora a quarta coisa. Para mortificar o nosso ouvido e a nossa língua. Ou seja, conter ele, controlar, frear, né? Purificar. Tenha muito presente os seguintes avisos de São João da Cruz. Quais são esses avisos de São João da Cruz para nós? Uma palavra falo ao Pai. Uma palavra falou o Pai, que foi seu Filho. E esta fala sempre em eterno silêncio. E o silêncio há de ser ouvido da alma. Vou repetir. Uma palavra falou o Pai, que foi o seu Filho. E esta fala sempre em eterno silêncio. E o silêncio há de ser o ouvido da alma, né? No espanhol falou o seguinte: una palabra habló o Padre, que fue su hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio há de ser oída de alma. Essa seria a expressão que ele usa no espanhol mesmo, né? Que eu estou lendo direto do espanhol, que é do Padre Rui Marinho, que é o livro que eu mostrei, né? Teologia de la Perfeição Cristiana. Então, um ou outro relapso na tradução, vocês me perdoem, tá bom?
que é uma relíquia de uma serva de Deus, tá bom? Venerável Maria Ágreda. Fale pouco, e em coisas que não é perguntado não se meta. Olha o conselho de São João da Cruz para nós. Fale pouco, e em coisas que não és perguntado não se meta. Tome na nossa cara. A gente que é metido, né? A gente é tão metido às vezes, né? Fale pouco. E em conversas que não te perguntaram, não se meta. Conselho de São João da Cruz. Outro conselho de São João da Cruz. Não se queixe de ninguém. Não pergunte coisa alguma. E se for necessário perguntar, seja com poucas palavras. Isso é para purificar o nosso ouvir e a nossa língua, a nossa forma de falar, né? Repito, não se queixe de ninguém. Não pergunte coisa alguma. E se for necessário perguntar, seja com poucas palavras. É isso, Breno. Outro conselho de São João da Cruz, para purificar o nosso ouvido e a nossa língua. Não contradiga. Em nenhuma maneira fale palavras que não são limpas. Se for palavra de duplo sentido, fique calado. Nada de gracinha. O que fale, seja de maneira que ninguém seja ofendido. E que seja em coisas que não lhe possa pesar. E que não seja pesado para todos, ou melhor, para ninguém, né? Ou seja, eu não vou falar para magoar as pessoas. É o que chama hoje a lacração. Eu vou falar, eu vou dar uma lacrada. Eu vou dizer uma palavra assim para abafar e acabar com tudo. Eu vou esmagar, né? Uma frase de efeito para humilhar a pessoa. Frescura isso aí, frescura. Traga sossego espiritual em advertência amorosa de Deus. E quando for necessário falar, seja com o mesmo sossego e paz. Eu falei o que São Bernardo tinha dito para nós, né? Que a gente não deve estar falando, olha, Oséias, Deus me falou isso na oração. E fica dizendo isso para todo mundo. Você pode, uma vez ou outra, falar para alguém? Pode. Mas está dizendo direto o que Deus te falou na sua oração pessoal, na sua oração íntima. São Bernardo fala que é como se Deus estivesse nos dando um perfume e a gente mal recebeu uma gota desse perfume e já derrama ele fora. A gente não junta esse perfume. É uma vida uma vida espiritual muito sem pudor. Todo mundo sabe. Cadê os meus segredos e os de Deus? Não é questão de esoterismo, de maçonaria não, gente. Mas a gente tem que ser reservado. Tem coisas que a gente deve contar, principalmente para quem tem um diretor espiritual, tem que abrir a alma para ele. Ou alguém que te acompanha, te orienta espiritualmente. Mas sair falando, Deus me falou isso, aquilo, e direto fazendo isso. Uma certa exibição espiritual. São Bernardo fala que isso é perigoso. Outros santos também. O cardeal Sará também fala sobre isso, né? Como isso é perigoso para a vida espiritual. E vai falar São João da Cruz. Cale o que Deus lhe dê. Cale o que Deus lhe dê. Aqui fala assim, ó. Calle lo que Dios lhe diere. Ou seja, pode ser, aqui não fala do dizer, mas fala, Deus nos deu graças em oração. Deus nos deu benécias, mercês, muitas coisas na oração. Devemos calar, guardá-las. Guardá-las para um dia transbordar pelo nosso testemunho. Se necessário for também com as palavras, mas guardar. E se aproxime daquele dito da Escritura que fala o seguinte: meu segredo para mim. O que fala a Escritura? Meu segredo para mim.
meu segredo. Eu devo guardar. É um pudor, é um cuidado espiritual, é uma maturidade espiritual, certo? Continuando, São João da Cruz fala: considerem como hão de ser inimigos de si mesmos e caminhem por ele com santo rigor de perfeição. E entendo que cada palavra que falarem sem ordem da obediência, prestaremos conta delas a Deus. Trata com as pessoas aquilo que é necessário. Se precisar pedir algo, os peça. Aí continua ele: é impossível ir aproveitando se não é fazendo e padecendo todo o envolto em silêncio. Ou seja, o nosso fazer e o nosso padecer deve ser todo envolto em silêncio. Eu estou sofrendo, eu saio dizendo para todo mundo que estou sofrendo. Esse sofrimento vai ser proveitoso se eu fico querendo que todo mundo fique com pena de mim quando eu estou sofrendo? Eu posso partilhar meu sofrimento com alguém? Claro que sim. Devo pedir socorro, consolo, auxílio, mas não é sair falando para todo mundo que eu estou sofrendo, não. Isso vai matar a minha vida espiritual. Para aproveitar as virtudes, importa calar e fazer. Porque o falar distrai, e o calar e o agir recolhe. Fazer as obras de forma recolhida, silenciosa, sem muito algazarra, sem muito barulho. Né? Gente, isso aqui é para quem quer ser santo. Vocês querem ser santo? Eu quero. Vamos pedir a Deus essa graça. Sobre todas as coisas é necessário servir a Deus em silêncio. Sem se deixar dominar pelos apetites da língua. Devemos falar do amor de Deus e não de bagatelas. Né? Então esses são alguns conselhos de São João da Cruz para nós que queremos dominar a nossa língua e o nosso ouvir. Mortificá-los. Bem-vinda, Ana Paula, e também o Tiago Grossi. Vai ficar salvo aqui, tá bom? Salve Maria. Também a Elia Santos.